Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Martin. Oi, Walter. Oi. Você vai bem? Eu estou muito animado. Que bom. Pronto para encarar o iceberg? Parece que o navio ali atravessou o iceberg, não foi? Ainda não atravessou todo, mas parece que pode chegar até o fim dele, não é? Sim, acho que sim. Bem, a profecia diz que sim. Então vamos ver. Vamos começar com oração. Querido Pai Celeste, obrigado por nos reunir mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de participarmos dessas discussões. Ilumine nossa mente e nos ajude a entender tudo. Em nome de Jesus, amém. Martin, acho que chegamos ao ponto em que as notícias reforçam cada vez mais as profecias bíblicas. Não é mais uma questão de se, mas sim uma questão de quando. Há bastante tempo atrás eu disse que não queríamos ser uma agência de notícias, mas as notícias são pura profecia agora. Tudo está cumprindo as profecias. Sim. Estamos realmente nos aproximando desse iceberg. Sim. Bom, vamos ver como é que ficaremos, né? Eu acho que está mais próximo do que imaginamos. Teremos que ficar firme diante de tudo o que está acontecendo. Quem ficará de pé? Então, Martin, estávamos falando sobre esta nova situação, né? Onde você tem estados religiosos em todo o mundo. E da última vez falamos sobre como eles estão começando a implementar isso, como o acordo abrâmico está abrindo espaço para a coexistência entre o Estado de Israel e os países islâmicos ao seu redor. E eles estão trazendo consigo suas crenças religiosas e políticas. Muitos querem estar debaixo da lei da Sharia. E também temos a situação na Europa e nos Estados Unidos. Bom, saiu um vídeo bem interessante falando sobre isso. A gente não vai mostrar porque ele está em alemão. Sobre muçulmanos dizendo que vão dominar a Alemanha e dos cristãos dizendo de jeito nenhum, nunca deixaremos isso. O nosso país é um país cristão. E toda essa atividade que visa deportar pessoas, né? Que não querem se enquadrar no paradigma religioso da nação em que vivem. Isso tudo é muito interessante. Então, eles querem deportar as pessoas que, digamos, têm uma visão islâmica ou são muito rigorosas com relação a ela. Os muçulmanos que estiverem dispostos a se adaptar, a viver em um país historicamente cristão, aí tudo bem. Numa cultura cristã, né? Sim, neste caso eles podem ficar. Você pode ser até ateu, pode ser o que quiser, contanto que aceite as regras de um país cristão. Isso, precisa aderir às leis cristãs. Isso. Por outro lado, os que não estiverem dispostos a isso serão deportados. Essas vozes estão ficando cada vez mais altas. Então, temos países muçulmanos sob a lei da Sharia e assim por diante, a nação judaica sob a lei bíblica, claro, sem Cristo, né? Como todos sabem, e também as nações cristãs, debaixo da lei papal, né? Que aceitam Cristo. Mas nenhum dos três está correto. Nenhum deles segue a Bíblia à risca. É por isso que, conforme mostramos na última vez, será apenas um pequeno grupo, que será um incômodo constante para eles. Sim, porque eles são estritamente fiéis à Bíblia. Eles só querem Cristo. Eis aqui os que guardam os mandamentos de Deus e não os mandamentos do papado. E têm o testemunho de Jesus, ou seja, a fé de Jesus. Então, você precisa ter Cristo mais a lei bíblica. Só que eles não querem isso. Não é estranho. Um grupo quer Cristo, mas com a lei do Papa. Outros já não querem Cristo e querem a lei da Sharia. Outros também não querem Cristo, mas querem a lei da Bíblia.
Essas são as três opções que todos têm. É apenas um pequeno grupo que quer a lei bíblica junto com Cristo. E para eles, este grupo é o problema. É bem assim mesmo. Você descreveu perfeitamente. A questão é que a profecia previu isso, né? Não é novidade. Eles não vão aceitar a lei bíblica. Eles vão aceitar a marca da besta e a autoridade da besta, a lei papal. É isso que farão. E os judeus, naturalmente, não aceitam Cristo. Como disse aquele judeu naquele vídeo, preferem voltar para Auschwitz a aceitar Cristo. E os muçulmanos não vão aceitar nenhuma das duas opções, eles querem a Sharia. Interessante, não é? Também é interessante notar que, assim como diz a Bíblia, todos têm uma escolha. Ninguém é forçado a isso. Eles estão impondo as leis, mas Deus não impõe nada. Correto. E se você tem um Estado ateu, tudo bem também. Porque aí você não tem nenhuma dessas opções, não é? Nem Cristo e nem a lei bíblica. Então, tudo bem. Mas se você ousar querer os dois, está encrencado. Isso também nos mostra que quando você está ocupado, fazendo parte de algo grande, a estrada é estreita. Então, pense duas vezes antes de seguir por este caminho. Absolutamente. Vamos ver o que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento. Chip Roy e outros republicanos pressionam por projeto de lei para barrar e deportar estrangeiros adeptos da lei islâmica. Eles alegam que eles são uma ameaça existencial. Para quem? Para a filosofia do Estado cristão, não é mesmo? Os Estados Unidos enfrentam uma ameaça existencial, a disseminação da lei Sharia. Não apenas nos Estados Unidos, mas a mesma coisa ocorre na Alemanha, na França, a mesma coisa na Grã-Bretanha, a mesma coisa na Bélgica, a mesma coisa na Holanda, a mesma coisa na Polônia. É o mesmo discurso. Também a Itália, todo o Ocidente. Portanto, esta é a tendência para onde estamos caminhando. Ter estados religiosos que aderem a qualquer que seja a religião predominante naquele lugar. Muito bem. Do Texas a todos os estados da União, pessoas adeptas da lei Sharia ameaçam o modo de vida americano, buscando substituir nosso sistema jurídico e Constituição por uma ideologia incompatível que diminui os direitos das mulheres, crianças e indivíduos de diferentes religiões. De acordo com o comunicado de imprensa, a Europa deveria servir de alerta para os Estados Unidos, mostrando como a disseminação da lei Sharia se parece, ou seja, a erosão do Ocidente. O sistema de imigração americano precisa ser fortalecido para combater a importação de adeptos da lei da Sharia. Qualquer estrangeiro nos Estados Unidos considerado adepto da lei da Sharia pelo secretário de Estado, secretário de Segurança Interna ou procurador-geral terá benefícios de imigração, alívio migratório ou visto revogados e será considerado inadmissível ou deportável e será removido dos Estados Unidos. É isso que eles querem. Então, ou você se identifica com a ideologia do país ou está fora dela. Não vamos tolerar dois tipos de ideologias conflitantes em um mesmo país. Isso soa exatamente como se você o colocasse num contexto religioso. Como disse o Douglas Wilson. Mas o ponto interessante é que eles tolerarão, pelo menos é o que dizem, pessoas de religiões diferentes. A questão é que aqueles que guardam os mandamentos de outra religião não serão tolerados. Isso automaticamente é um problema para os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Este será um problema para eles. Israel elogia Trump como sendo Ciro o Grande dos tempos modernos. Isso porque ele apoia profundamente o Estado judeu, né? Como todos sabem. Sim. Mas que não tem Cristo. Não é? Por definição. E todo mundo evangélico também apoia essa ideia do Estado judeu. Mas isso faz algum sentido? Não faz. Porque eles têm uma ideia distorcida do que diz as profecias bíblicas. Acham que ele é necessário para que o anticristo finalmente apareça e se sente no templo. Certo, os cristãos acham que o Messias já veio. Mas os judeus acham que o Messias não veio. E o Trump certamente não é Cristo.
Então, quem será ele, Martin? E é interessante que tem gente que acredita que ele é Cristo, mesmo entre os judeus, porque estão à procura de um libertador nacional. O problema é que, segundo a Bíblia, o Messias será o libertador do pecado. Ele nos daria justificação, não é? Sim, mas eles querem estabelecer um reino terreno aqui na Terra, Sim, eles querem um reino físico. antes que Cristo venha e recrie toda essa terra. Certo? Mas Jesus vai recriar tudo e aí sim o reino vai existir. Aqueles que anseiam pelo reino que Cristo vai estabelecer acabam contrariando aqueles que acham que nós temos que estabelecer o reino de Cristo aqui na Terra. Deve ser porque acham que Cristo não tem competência para fazê-lo, então nós temos que fazer. E também dizem que nós vamos estabelecer, daí ele vem só para reinar. Pois é. Vamos ver o que eles dizem aí no vídeo. Eu estava voltando do meu hotel quando eu me deparei com isso, veja. Uau! Estão chamando Trump de Ciro o Grande. Ciro o Grande está vivo. Uau, isso é inacreditável. O Senhor está diante do povo de Israel não como mais um presidente americano, mas como um gigante da história judaica. Alguém por quem devemos olhar 2,5 milênios para trás, adentrando os primórdios da história em busca de Ciro o Grande. O senhor, presidente Donald Trump, é um colosso que será consagrado no panteão da nossa história. Daqui a milhares de anos, senhor presidente, o povo judeu se lembrará do senhor. Somos uma nação que se lembra. Longe de ser uma luta local, o que estamos testemunhando hoje é uma luta global. Uma luta global entre as forças do extremismo, do radicalismo e fundamentalismo, bem como da liberdade, da igualdade e da democracia. O que o mundo precisa hoje não são de pacificadores, que alimentam um crocodilo na esperança de que serão comidos por último, como aqueles que nós vimos recentemente na Assembleia Geral da ONU. E, aliás, presidente Trump, a sua equipe já conferiu o teleprompter, está funcionando perfeitamente, tá bom? O que o mundo precisa agora são de mais líderes corajosos, determinados, fortes e ousados. O mundo precisa de mais Trumps. O Messias atual não judeu foi escolhido para servir o povo judeu e ao Messias judeu. A orelha direita do presidente Trump foi atingida de raspão em um gesto simbólico de Êxodo 21:6, onde a Torá afirma que um servo que deseja permanecer com o seu mestre deve ter a sua orelha direita furada. E Trump foi designado como servo e ungido de Deus, tal como Ciro Grande há 2.400 anos atrás. Já esclarecemos em vários vídeos que o prazo final para o resgate é ao final do ano judaico de 5.787, que corresponde a 2 de outubro de 2027. 1.167 dias a partir de hoje. E tenho bons motivos para crer que Donald Trump foi escolhido para ser aquele que vai redimir os pecados de Esaú, oferecendo sua ajuda na reconstrução do templo sagrado, no monte do templo, estabelecendo o reino judaico sobre toda a humanidade em Jerusalém. Vão começar a criticar esse homem por ter mencionado o ano de 2027. Que absurdo fazer isso, né? Pois é, ele se meteu em encrenca e acho que nem sabe disso. Bem, essa data também é interessante pois parece que o calendário judeu está atrasado em algumas centenas de anos, não é? Afinal, de acordo com a cronologia da Bíblia, o ano de 2027 será mais ou menos o ano 6000 da Terra. Só que os judeus estão um pouco atrasados. Mas por que isso? Por favor, explique. Se você estudar a história, verá que eles não calculam o período histórico da Medo-Pérsia. Eles consideram apenas o período do exílio. Então está faltando um certo bloco de tempo que eles não consideram. Então, se você considerar esses blocos de tempo, então o calendário deles bate certinho com o da Bíblia. Apenas para esclarecimento. É muito interessante. Muito bem, então eles têm o Ciro deles, né? E este Ciro vai garantir que eles tenham o seu estado.
E o interessante é que Ciro o Grande, o do passado, permitiu a reconstrução do templo judaico. E Dario, que veio depois dele, depois de alguns perturbadores que tentaram interferir no decreto de Ciro para reconstruir o templo, acabou dando aos judeus um sistema político autossustentável, correto? Mas eles ainda estavam sujeitos ao domínio geral daquela nação. Então, quando decretaram que poderiam se autogovernar novamente, eles ainda estavam debaixo da autoridade dessa potência mundial política. E também será assim agora. Hoje temos uma potência política mundial que é responsável por manter a paz. Quer você a chame de ONU ou qualquer outra coisa. Mas eles querem resolver a situação, querem manter tudo em paz. É para isso que serve o acordo abrâmico. Sim, o mundo goza de liberdade, contanto que seja dentro do guarda-chuva deles. Sim, desse sistema. Então, alguns poderão manter sua religião, sua estrutura política de um jeito, e outros manterão sua religião e política de outra maneira. Os antigos acreditavam que as divindades eram regionais, Sim, certo? Então, não é que você tira a autoridade daquele Deus. Você tira a autoridade do povo. Isso porque eles tinham muito medo de tirar a autoridade da divindade. Então, quando Nabucodonosor, por exemplo, conquistou Jerusalém e levou os judeus para o exílio e alguns outros para Samaria, ele deu ordens para que estudassem as regras da divindade daquela região. E foi aí que se desenvolveu uma espécie de religião sincrética, como a dos samaritanos, que eram baseadas em Jeová, mas na verdade eram misturadas com o culto a Baal, era um sincretismo. E será a mesma coisa aqui. A divindade regional será a divindade judaica. Mas nas outras regiões, a divindade regional delas será a de seus respectivos deuses. Por exemplo, no Oriente Médio será Alá, então cada um pode continuar com a sua. desde que você não cause problemas. E viva em harmonia e paz com os outros. E não faça proselitismo. E isso acontece muito hoje em dia. Com certeza, hoje proselitismo é mau. Ninguém deveria converter ninguém. Do contrário, a divindade daquele país ficaria muito chateada. A própria Rússia tem essa lei. A Rússia acabou de promulgar essa lei com o papado. E o papado é muito firme neste ponto, porque o papado é a mãe de todas as prostitutas. Claro, e o Papa Francisco disse nada de proselitismo, sem evangelismo. E, como disse aquele homem, não queremos fundamentalismo. Isso é muito estranho. Afinal, o judaísmo ortodoxo não é exatamente fundamentalismo sem Cristo? O fundamentalismo não é a definição de que você acredita exatamente no que está escrito ali? Sim. Bom, eles dizem que é a Torá, mas na verdade é o Talmud. É por isso que eles se apegam a isso e não querem mudar. Sim. Eu estava em Jerusalém, já contei essa história muitas vezes, mas encontrei um judeu que estava passando por dificuldades e estava pedindo uma esmola. E eu o deixei desconfortável ao dizer que lhe faria uma doação se ele aceitasse bater um papo comigo, o que o deixou muito... Desconfortável. Isso. Mas a necessidade era maior do que esse desconforto, né? Então ele se sentou comigo e eu quis conversar sobre Daniel e Isaías capítulo 53. E ele ficou extremamente irritado. E então eu quis saber por que ele ficou tão irritado assim. E ele disse, eu não tenho direito de interpretar as Escrituras. Somente o rabino tem direito de interpretar as Escrituras. Lembra-se daquele católico que mostramos no último episódio, que disse que somente a igreja e o papa têm o direito de interpretar a Bíblia e você tem que ficar quieto? Você não pode interpretá-la. Você pode até saber ler, mas não pode usar essa habilidade. Ora, qual é o objetivo de dar a Bíblia às pessoas, então?
Então, dê apenas o catecismo. Aí você sabe o que o Papa diz a respeito, o que é uma grande bobagem. Mas tem que tomar cuidado, porque se você não for um teólogo, não vai entender a contradição direta em duas Bíblias. Essa é uma observação muito pertinente, Martin. É necessário ser teólogo para entender duas contradições, para reconciliá-las? É a mesma mentalidade em todos os lugares. Farei outra pergunta enquanto você fala sobre isso. O pacto abrâmico não é em si só uma contradição, Claro que é. porque ele é um acordo entre os que aceitam Cristo e os que não aceitam. E a Bíblia não diz que você só pode fazer parte do Israel espiritual e a descendência de Abraão se você aceitar Cristo. Martin, o mundo é muito complicado para mim. Muito bem, Martin. Então, o mundo moderno tem o seu Ciro, não é? De acordo com esses homens aí. Temos um grande pacificador no nosso planeta. E tudo isso nos lembra de Mateus 24. Sim, Então, temos todas essas coisas e ainda tem a dialética hegeliana. Porque você precisa mudar a mentalidade das pessoas, e isso requer a dialética hegeliana. E há aqueles que dizem que o Trump deveria receber o Prêmio Nobel da Paz, só que aí o entregam a outra pessoa. Vamos ver o que acontece. É uma grande honra estar envolvido com tantas pessoas. E a pessoa que realmente ganhou o prêmio Nobel me ligou hoje dizendo: olha, eu estou aceitando esse prêmio em sua homenagem, porque você merece ganhá-lo. E eu não disse, então me dê o prêmio. Talvez ela tivesse me dado, porque ela é muito simpática. E veja, eu tenho estado a ajudá-la todo esse tempo. A Venezuela precisa muito de ajuda. Realmente, a Venezuela precisa de ajuda e ele tem ajudado. É uma honra entrevistar a Maria Corina Machado, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Maria, seja bem-vinda. Parabéns. Conte aos nossos telespectadores por que você tomou essa decisão de dedicar o prêmio ao presidente Donald Trump. Muito obrigada, Rachel, e a todos vocês pelo que fizeram pela Venezuela. Eu decidi dedicá-lo ao presidente Trump porque ele merece. Porque ele não só esteve envolvido na resolução de 8 guerras em apenas alguns meses, mas suas ações foram decisivas para colocar a Venezuela no limiar de sua liberdade após 26 anos de tirania brutal. Martin, essa agenda da paz, essa categorização de entidades estatais religiosas, realocando pessoas que não concordam com elas a uma outra região que acolha essa divindade, essa deportação de pessoas para lugares que aceitam suas divindades, tudo isso está acontecendo. Parece uma repetição do que aconteceu no que antigamente era chamado de Oriente Próximo. sim. Na verdade, é uma repetição do que aconteceu nos dias de Ciro e dessas pessoas. O interessante é que quando o Trump ainda era candidato à presidência, ele negou fazer parte do projeto 2025. Sim, ele disse que nem sabia o que era isso. Só que hoje acabou implementando praticamente tudo, exceto o último parâmetro, que é a proteção oferecida pela família e a introdução do sábado dominical. E agora, de repente, ele já não nega mais o projeto. Porque não é mais necessário negá-lo, não é? Muito bem, vamos ver o que a revista Time diz sobre isso. Trump já não nega mais seu apoio ao projeto 2025. Que reviravolta, não é? Sim. O presidente Donald Trump mudou de opinião sobre o plano político conservador Projeto 2025 após se distanciar ativamente dele durante meses em sua campanha de reeleição. Trump anunciou na quinta-feira que se reuniria com o diretor do Escritório de Administração e Orçamento, Russell Vought, o mesmo do Projeto 2025, para decidir quais agências democratas, a maioria das quais são uma farsa política, ele recomenda que sejam cortadas, e se esses cortes serão temporários ou permanentes. É interessante que ele queira, digamos assim, desmantelar toda
a agenda esquerdista e que a esquerda esteja jogando conforme a vontade dele, dando-lhe oportunidade para fazer isso, sem desistir nem por um instante. E eles têm pedidos ridículos, que até mesmo o próprio partido deles pergunta o que está havendo aqui. Isso me faz lembrar do Quigley. Quigley era o professor da Universidade Jesuíta de Georgetown. Carol Quigley. Sim, ele foi o grande mentor de presidentes como, por exemplo, Bill Clinton, não é mesmo? E ele disse que o mundo está sendo controlado por um pequeno grupo, do qual ele é membro. E mostramos aqui quem é esse pequeno grupo. Claro, ele é professor jesuíta. É óbvio que ele estava dizendo, sem rodeio nenhum, que os jesuítas estão no controle. Diretamente da fonte, né? E o interessante é que ele também disse que o sistema bipartidário é basicamente uma farsa. É uma dialética hegeliana. E isso seria assim para que, segundo ele, fosse possível livrar-se dos canalhas e mudar as políticas. Mas, basicamente, nos bastidores, quando chega ao seu pequeno espaço maçônico, a política é definida nos aposentos, nos pequenos retiros e enclaves jesuítas, seja da esquerda ou da direita. Então é tudo uma bobagem. Foi o que ele disse. Claro que eu adornei o que ele disse, mas o que ele disse é que o sistema bipartidário, na verdade, é cooperativo. Isso ficou evidente quando o Trump, por exemplo, introduziu impostos e regulamentações comerciais com relação às finanças, e a esquerda gritava como louca. Aí, quando Biden assumiu o poder, ele não mudou nada, simplesmente continuou. Então, se era algo tão ruim, por que ele não mudou nada? É porque eles tinham um propósito maior. Sim, foi para um bem maior, né? Isso é muito interessante. Então, eles estão criando uma paralisação que dá a Donald Trump a oportunidade de se livrar de todas as agências que lhe causam problemas. Quais continuarão com financiamento? Todas aquelas que pertencem à esquerda. Mas a esquerda está permitindo isso. Faz algum sentido? Não. A menos Que faça parte de um plano. que haja um plano. Mas eles conseguiram verba para as forças armadas, por exemplo. Mas porque ele precisa dos militares. Martin, se a esquerda é controlada pelos jesuítas, conforme disse o Quigley, e a direita for controlada pelo mesmo grupo, não seria um jogo interessante? Sim. É por isso que o espírito de profecia sempre diz: não sejam levados por isso, não sejam enganados. Observe a distância. Apesar da insistência de Trump de dizer que não sabia de nada sobre o projeto 2025, no entanto, ele tinha laços estreitos com vários de seus autores, alguns dos quais serviam seus governos, como o Vought. E ele está dando a eles cargos importantes, onde a tomada de decisões é parte integrante da questão. E desde que retornou à Casa Branca, em janeiro, seu segundo governo tomou medidas para implementar várias das propostas detalhadas no documento de mais de 900 páginas. Agora, em meio à paralisação do governo, Trump está avançando para cumprir as metas do Projeto 2025 de reduzir a força de trabalho federal e ampliar seus poderes executivos, e, ao que parece, abraçando abertamente o plano. Portanto, a esquerda está dando essa oportunidade maravilhosa para o Trump de fechar as suas agências. E ela não precisava estar fazendo isso, mas está. Ela está dando uma oportunidade de ouro para ele, não é? É um jogo muito interessante. Veja, eu nunca gostei de política, mas agora é muito interessante observá-la, porque ela tem a ver com as profecias bíblicas. Você acabou de dizer que a política é administrada por um pequeno grupo de ambos os lados. E a Bíblia diz que todos se sentam à mesma mesa. Se assentam à mesma mesa. Estão todos de acordo nos bastidores. O rei do norte e o rei do sul.
E agora, Martin, um pouco de história interessante. A estátua confederada foi reinstalada em Washington, D.C. após a ordem executiva de Trump. Que estátua é essa? Esta foi uma estátua removida depois de todos aqueles tumultos do movimento Black Lives Matter, já que a pessoa envolvida com ela, Albert Pike, que, como muitos sabem, foi maçom do 33º grau, que escreveu Morais e Dogma, basicamente a Bíblia da maçonaria, e que também esteve envolvida na criação do Ku Klux Klan. E isso gerou muita tensão racial em torno da estátua, né? Então eles haviam removido-a, e é fascinante que Donald Trump esteja ordenando que ela seja reinstalada. O Serviço Nacional de Parques anunciou em agosto que reinstalaria a estátua para cumprir 2 ordens executivas assinadas pelo presidente Trump. Um trabalho significativo foi realizado para restaurá-la. O Serviço de Parques afirmou que a estátua homenageia a liderança de Pike na maçonaria. Como eu disse, isso tudo é muito interessante. O Serviço de Parques não fez menção alguma do período de Pike no Exército Confederado e sobre seu trabalho para impedir que homens e mulheres negros conquistassem direito do voto. O próprio Pike serviu desonrosamente. Ele pegou em armas contra os Estados Unidos, desviou fundos e acabou sendo capturado e preso por 2 das suas próprias tropas. Não antes de se tornar o herói da maçonaria. Quando eu estava naquele templo de 33º grau, aquele maçom olhou para mim e gritou: "Você está em solo sagrado!" E eu perguntei: "O que há de sagrado aqui?" "Este é o túmulo de Pike." "Ah, tá, então os ossos dele são sagrados, né? Mas na minha Bíblia não diz isso." Então eu não tive problema nenhum em caminhar por aquele terreno sagrado. Mas o sistema da besta também segue a mesma filosofia. Ah, sim. O Vaticano também possui áreas consideradas sagradas como essa. Lá estão os túmulos de João Paulo II, onde basicamente você tem que se ajoelhar e rezar. Curiosamente, eu também estava lá no Vaticano e havia uma senhora na minha frente. E quando chegou ao caixão do João Paulo II, ela se ajoelhou e rezou. Não sei por quanto tempo, mas foi por um bom tempo. E a guarda suíça estava atrás de mim. E eles não fizeram nada. Toleraram completamente. Bom, eu não me ajoelhei, porque eu não acho apropriado ajoelhar-se diante dos ossos do anticristo. Então eu continuei de pé. Mas eu tive que esperar, porque não se pode passar até que a senhora se levantasse e continuasse o caminho. Então eu parei para tirar uma foto, e o guarda suíço me empurrou. Eu tive que seguir em frente. Mas a senhora teve permissão para rezar. Mas eu não ia rezar. Então eu era persona não grata, né? Então, Martin, naturalmente eles têm grande consideração por este indivíduo aí. É o mesmo espírito em tudo isso daí. Exatamente. E quem está por trás da maçonaria? Os jesuítas. E quem está por trás dos Illuminati? Os jesuítas. Adam Weishaupt, fundador dos Illuminatis, jesuíta. Não existe isso de ex-jesuíta. Não. Talvez apenas o infiltrado. Sim, a menos que ele realmente se converta, o que já aconteceu. Mas, neste caso, foi atingido por uma bala. Bem, como aquele padre jesuíta que converteu Ribera. Exato, ele tinha muitas coisas fascinantes para dizer. E eu também já dei uma palestra sobre isso, se não me falha a memória. Acho que foi no Canadá. Talvez nos Estados Unidos, mas eu acho que foi no Canadá. E depois da palestra, um homem se aproximou de mim, dizendo que era um jesuíta e que eu o havia irritado profundamente. Isso me parece estranho, porque obviamente ele estava lá como um observador, mas ele era um jesuíta iniciante, ele era jovem.
Então, depois de ser iniciado e passar pelos juramentos, também existem níveis de jesuitismo, níveis de informação e desinformação também. É muito parecido com a maçonaria. É baseado no mesmo sistema. Então, ele disse que precisaria repensar sua posição. Então, é possível que eles se convertam. Eu não sei o que aconteceu com ele depois daquilo, mas é interessante. Até mesmo a Igreja Adventista, em alguns lugares, parece estar se dando conta da situação. Embora até agora eles estivessem em um tipo de coma profundo, um sono profundo, né? Com seu grande ronco ecoando sobre os muros da cidade. Mas alguns deles parecem estar se dando conta da situação. E a Conferência de Michigan emitiu um comunicado muito interessante: repouso, adoração e governo. Uma visão sobre trabalho e descanso baseada na fé levanta questões sobre separação entre igreja e Estado no futuro da política trabalhista americana. Isso tem que vir através da política trabalhista, porque os sindicatos vão estar envolvidos. Jonathan Berry, indicado para procurador do trabalho dos Estados Unidos, no Departamento de Trabalho, é autor da lei trabalhista, na seção da Agenda Política do Projeto 2025. Isso é fascinante. É incrível. É como se você estivesse montando um quebra-cabeça e percebesse que as peças estão começando a se encaixar. É exatamente isso. Está se encaixando perfeitamente. Entre as várias propostas, ele recomenda a alteração da Lei de Normas Justas de Trabalho para exigir pagamentos de horas extras pelo trabalho realizado aos sábados. Claro, para eles o domingo, né? Como forma de honrar antigas tradições religiosas e culturais relacionadas ao descanso dominical. Se confirmado, Berry atuaria como principal consultor jurídico do Departamento de Trabalho, possuindo autonomia para fazer cumprir as mais de 180 leis trabalhistas federais. Então, Martin, estão sendo colocadas pessoas em posições que vão seguir a agenda. E eles são indivíduos do Projeto 2025. Então, mesmo que o Trump não diga sim, estou implementando o Projeto 2025, ainda assim ele está fazendo isso. Isso, ele está colocando as pessoas certas para fazer as coisas em seu nome. Incrível. Você se lembra, Martin, que dissemos, quando esse novo Papa, o Leão, o primeiro Papa americano, que a sua agenda seria a Rerum Novarum? Sim, é por isso que ele adotou esse nome. Que é baseado em legislação trabalhista. E seu antecessor, que escreveu a Rerum Novarum, disse que o Estado deve forçar uma lei dominical. Então, vamos ouvir o que está acontecendo nos bastidores. Nós já temos esse indivíduo aí no governo, que supostamente vai implementar uma legislação trabalhista baseada no Projeto 2025. Vamos ver o que mais está sendo dito. Você está falando de 140 mil dólares. Estamos comparando isso a 37 mil dólares. Estou apenas me lembrando de sua referência a Rerum Novarum, a dignidade da pessoa. Como é que se sustenta uma família com 37 mil dólares? A diferença entre isso e o que você conseguiu obter na UPS é incrível. Deixe-me perguntar uma coisa. A Amazon também é uma das maiores infratoras quando se trata de não negociar com trabalhadores que decidiram se sindicalizar. Você mencionou a Staten Island. Acho que eles ainda estão esperando por uma primeira vez. A situação atual é que eles estão se contradizendo o tempo todo. Eles querem evitar ao máximo os sindicatos. Eu acredito que havia um artigo no Instituto da Política Econômica que dizia: a Amazon não tem nenhuma intenção de se engajar em uma ação coletiva de boa-fé genuína, de negociação com representantes dos trabalhadores da Staten Island. Na verdade, o modelo de negócios dele, que depende de alta rotatividade de funcionários e evitar a responsabilidade pelos seus funcionários, é projetado para tornar a organização sindical praticamente impossível. A lei de trabalhos de curto período é muito importante para colocar um limite a essas grandes corporações. Eles não podem simplesmente dizer: você votou pela sindicalização, boa sorte, não vamos mais negociar com vocês. Sim, essa lei ela impõe prazos. E isso acarreta consequências para o mau comportamento. E eu acho importante que, se essa lei de trabalho de curto período for aprovada, empresas más como a Amazon serão forçadas a sentarem-se à mesa e forçadas a negociar um contrato inicial. Martin, você viu?
que ele utilizou a palavra forçado. Isso é incrível. A Amazon é uma empresa muito grande, não é? É uma das maiores, se bobear a maior, né? Muito bem. Agora, essas pessoas não estavam visitando o Vaticano quando assinaram aquele acordo econômico, Sim. com todos os oligarcas assinando aquilo, porque concordaram nesse tipo de coisa. Então, na minha opinião, e posso estar enganado, é claro, mas isso é uma dialética hegeliana. Quando alguém joga pesado para irritar as pessoas que trabalham nesta situação, para que o outro lado possa chegar com tudo e acertar as coisas diante do povo e em nome do bem comum. E por meio da lei. Por meio da lei, para forçar todos a se encaixarem no padrão. E os sindicatos serão um dos meios que provocarão um período de angústia como nunca houve antes. Não estamos caminhando para tal? Sem dúvida, com o Barry ali, esse ato que deseja, que eles querem transformar em lei, eles vão forçar você. Acabaram de dizer. Eles vão forçar as pessoas. Tudo o que precisamos é de um renascimento religioso. E aí teremos o pacote completo, não é? Temos as leis trabalhistas, temos o governo, nós temos a igreja, tudo caminhando na mesma direção. Nós seremos uma nação cristã, os Estados Unidos. E os europeus vão olhar e dizer, sabe de uma coisa? Estamos cansados da nossa situação. Acho que chegou a hora de fazermos o mesmo. Queremos nos livrar de tudo que não esteja de acordo com o cristianismo cultural. E assim também nos tornaremos uma nação cristã. Teremos nossas leis, seremos felizes, sendo ateus ou não, queremos assim. Muito bem. Então você precisa fazer com que a igreja se encha novamente. Você não quer apenas velhos rabugentos nas igrejas. Você precisa de pessoas que consigam fazer barricadas. Sim, e reavivamentos e reformas sempre foram feitos pelos jovens. Isso. Homens da geração Z estão retornando à igreja em números surpreendentes em um ressurgimento da fé. Em uma época em que os Estados Unidos enfrentam o declínio da frequência à igreja, uma reviravolta surpreendente tem levado pastores e pesquisadores a discutir a possibilidade de um novo avivamento religioso. A geração Z tem sido conhecida como a geração menos religiosa, mas novos dados mostram que os jovens estão contrariando esta tendência. Estão voltando à igreja. A resposta para a igreja não é adaptar sua mensagem aos tempos, mas pregar, ensinar e defender a verdade da Bíblia de maneira forte, porém amorosa. O interessante é que eles não estão defendendo a Bíblia, apenas a tradição. Sim, infelizmente. E veja, eu concordo com algumas coisas que eles dizem, mas eles querem que aceitemos tudo, até coisas que não estão na Bíblia. As vendas de Bíblias aumentaram 22% em 2024, em comparação com o crescimento de menos de 1% para livros impressos em geral, de acordo com a Circana Bookscan. Então, Martin, eles estão lendo a Bíblia, mas estão seguindo a tradição. É uma pena, porque quando leem a Bíblia, eles não... E veja, eu costumava ser assim há alguns anos atrás. Eu passei exatamente por isso. Você lê a Bíblia, então fica apenas com uma vaga ideia daquilo que ela quer dizer. Aí você vai à igreja, ouve o pastor, e ele te diz o que a Bíblia quer dizer. Ele se torna a norma para você. Kirk inspira a geração Z a trocar festas por oração, em um momento no qual ocorre um reavivamento de fé em faculdades. Eu li hoje mesmo que a Erica Kirk disse ter a sensação de que o marido dela está em comunicação e ditando as tendências. Ela acha que ele está dirigindo as coisas lá do céu. Isso é realmente fascinante porque é basicamente espiritismo. Sim, é. E o Little Light Studio fez um vídeo muito interessante sobre isso não faz muito tempo. Talvez as pessoas pudessem dar uma olhada. Talvez você possa pôr um link aí. Porque estão fazendo um ótimo trabalho. Não vamos repetir o que eles já disseram no vídeo, né? Mas é espiritualismo.
Casas de fraternidade por todo o país estão trocando cervejas por Bíblias, à medida que estudantes universitários se voltam para o cristianismo após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk. O movimento se espalhou por toda a nação, mais recentemente criando raízes em uma casa da fraternidade Kappa Sigma. Todas essas casas de fraternidade aí são sociedades secretas. Para iniciar jovens. Isso mesmo. Onde ocorrem pequenos rituais secretos e apertos de mão secretos. É basicamente maçonaria. É introdução à maçonaria. Eles têm muitas suborganizações que são seus portais de iniciação, onde eles atraem os jovens, colocando-os em posições de liderança e mandando-os para fora. Bem, isso está acontecendo na Universidade East Carolina, na Carolina do Norte, onde dezenas de estudantes universitários se reuniram para uma noite de oração. Acho que é fácil para um jovem pensar que tem toda a vida pela frente, disse Elks. Mas quando alguém que eles admiram e que não é muito mais velho que eles é assassinado publicamente, acho que eles começam a se fazer mais perguntas. Mas não é só isso, Martin. Também para se envolverem, certo? Como já dissemos antes, fizemos um episódio inteiro sobre isso. Este assassinato vai servir como um catalisador. Sim. E está acontecendo agora mesmo. Se analisarmos a nossa situação neste país, o nosso governo também, basicamente, fez uma aliança com os sindicatos. Sem dúvida. De forma bem oficial. Quanto tempo leva para organizar barricadas e revoluções? Um dia. Um dia, certo? Uma simples chamada telefônica e tudo está resolvido. Então essas coisas podem acontecer muito rapidamente. Muito rápido mesmo. Certo, vamos dar uma olhada na esquerda agora. Isso está ficando muito interessante. Vamos dar uma olhada na esquerda, porque hoje o líder mais carismático da esquerda é o Newsom, né? E ele invocou as escrituras em ataque ao Partido Republicano sobre paralisação do governo que afeta a assistência alimentar. Ele disse que é crueldade dos republicanos. Então, a direita está fazendo o que eles estão fazendo e a esquerda está gritando sobre isso. Mas vamos ver o que acontece aqui, porque é muito interessante. Gavin Newsom invocou ensinamentos bíblicos ao criticar a liderança republicana e, é claro, o governo Trump, com relação ao impacto das paralisações governamentais na assistência alimentar. Ele está salientando a questão no aspecto da necessidade básica. É exatamente nisso que a Igreja Católica também está se concentrando. Vamos ver de onde ele vem. E está nesse artigo, que é de 26 de outubro de 2025. Isso é bem recente. Newsom, que foi criado na fé católica e se formou na Universidade de Santa Clara, uma instituição jesuíta, ocasionalmente cita sua formação religiosa e educação jesuíta ao discutir questões sociais. Eu me lembro de quando fizemos o mesmo com o Anthony Fauci. Sim. Ele era igualzinho. Se gabava muito de sua educação jesuíta. Muito bem, Martin. Todas essas pessoas têm formação jesuíta. Venham da esquerda ou da direita. Será que não há um acordo? Podem dois caminhar juntos se não estiverem de acordo? Ou será uma dialética hegeliana? É claro que é. E se alguém estiver assistindo a esse episódio pela primeira vez e não saber do que estamos falando, assista nosso vídeo anterior no qual explicamos claramente o que é um jesuíta. Muito bem. Em seu discurso de terça-feira, ele se referiu a uma maravilhosa universidade jesuíta e disse que as lições do Novo Testamento enfatizam alimentar os famintos e cuidar dos pobres. Ele fala exatamente como o Papa. E vamos salientar aqui, não há nada de errado em alimentar os pobres. O problema é que eles eliminam todo o resto e focam só nisso. Isso, eles focam só na comida e em assistência, o que é ok. O problema é que eles excluem a mediação de Cristo nesta equação, substituindo seu sacrifício
por um pedaço de pão. Sim. E um mediador que nunca foi mencionado na Bíblia, ou seja, o Papa, o sistema papal e seus prelados, todos seus falecidos santos, qualquer um que você deseje nesta multidão de santos. E não importa se eles passaram do protestantismo para o catolicismo, assim como o cardeal Newman, que foi declarado pelos papas anteriores como um santo. Sim. Agora ele é um mediador. E nós vamos falar disso mais tarde. Você gostaria de rezar junto aos ossos dele? Eu não tenho interesse em estar perto de ossos de ninguém. Sim, vamos ficar longe dessas coisas. Deixe que eles mesmos façam isso. Agora, o Vance visita a igreja onde cristãos acreditam que Jesus foi crucificado em meio ao cessar-fogo entre Israel e Hamas. Este, naturalmente, é o local católico. Se você for a Jerusalém, vai encontrar lá a igreja onde, supostamente, isso teria ocorrido. E também você tem o Gólgota, que fica num lugar totalmente diferente do que o que está descrito na Bíblia. Então, o mundo inteiro está funcionando baseado em mentiras. Sim, isso é verdade. Quando estivemos lá no ano passado com o François Duplessis, a gente nem sabia da existência dessa igreja, porque havia outros lugares com a mesma pretensão. É uma bagunça, né? Sim, é um pesadelo, porque existem diferentes lugares que dizem ser a mesma coisa. E o interessante é que dizem que ele foi crucificado fora da cidade. Mas esse lugar, obviamente, fica dentro da cidade. Ah, mas os muros eram diferentes naquela época. Bom, quando eu estive lá alguns anos atrás, eles estavam escavando os muros. Então os muros continuam exatamente no lugar onde deveriam estar. Então isso aí aconteceu dentro da cidade. Na verdade, eles tinham um problema com o esgoto. Então tiveram que cavar para resolver o problema do esgoto e acabaram descobrindo o antigo portão de Damasco. Então, obviamente, o muro estava muito mais baixo, o que faz desse lugar totalmente falso. Mas sabe, existem muitas coisas falsas dentro do catolicismo. E o que dizer da La Santa Scala? Aquela escada famosa? Sim, aquela escadaria que supostamente levava para o lugar onde Pilatos disse: "Eis o homem, ecce homo". E um dia essa escadaria apareceu, de repente, milagrosamente, lá em Roma. Foi transportada por anjos. E eles construíram esse edifício sobre a escada, uma igreja sobre ela. E ainda havia manchas de sangue de Jesus ali na escada. Então, se você subir lá, verá pequenas placas de vidro cobrindo tudo. E as pessoas sobem até lá, rastejando, beijando aquelas placas de vídeo. E foi aí que começou a Reforma Protestante. O justo viverá pela fé. Ora, como é que alguém em sã consciência pode acreditar em tamanha tolice? Infelizmente, é assim que as pessoas são enganadas. Mas explique por que você diz que a reforma começou lá. Porque Martinho Lutero visitou a cidade de Roma. E ele esperava ver uma cidade religiosa. Mas o que encontrou foi pompa, cerimônia e imoralidade. E ele, sendo um católico devoto, já tendo lido o livro de Romanos, ele estava envolvido em um conflito muito terrível. Ele passou pelos rituais e subiu aquelas escadas de joelhos, pelo que, aliás, você recebe uma indulgência. Em outras palavras, você fica livre do pagamento de seus próprios pecados, mesmo que Cristo já os tenha pago. E ele, obviamente, estava pensando nisso enquanto subia a escada. Ele teve esse lampejo mental de que os justos não serão recompensados rastejando os seus joelhos e beijando uma escada falsa, e placas falsas e falsas gotas de sangue que nunca existiram ali. Especialmente não depois de 2000 anos. E então ocorreu a ele as famosas palavras bíblicas: o justo viverá pela fé. Mas fé em quê? Nas obras completas de Cristo. Não precisamos nos flagelar. Ele já foi castigado por minha causa. Isaías
é absolutamente claro lá no capítulo 53, ao dizer que ele pagou o preço por mim, por suas feridas fui curado. Então não há razão alguma em me castigar para pagar meus pecados. E então, Ele se levantou na metade da escada. Ele nem chegou a terminar. Ele perdeu uma indulgência, Martin. Que pesadelo! mas ganhou a vida eterna. Se ele tivesse vivo hoje, ou pelo menos sob o Papa anterior, ele poderia simplesmente ter seguido seus tweets e conseguido uma indulgência sem precisar subir a topo da escada. É esse o tipo de bobagem que eles ensinam para todo o mundo. Mas, enfim, o que o Vance tinha a dizer? Sou imensamente grato aos padres gregos, armênios e católicos que cuidam deste lugar tão sagrado. Ora, é um lugar falso. Vance escreveu no X na quinta-feira, compartilhando fotos de sua visita à igreja. Que o Príncipe da Paz tenha misericórdia de nós e abençoe nossos esforços pela paz. Também sou grato aos monges franciscanos que celebraram uma missa particular para minha família e muitos dos americanos que trabalham pela paz. Martin, isso é retórica de união entre a igreja e o Estado. É por isso que mostramos essas coisas, porque isso não está nem mesmo diminuindo a distância entre a igreja e o Estado. Já está colando os dois juntos. Sim, e isso daí é catolicismo junto ao evangelicalismo. Sim, porque Eles se auto-intitulam católicos evangélicos, mas se uniram baseado em quê? Em tradições baseadas em falsidades? infelizmente, Então, obviamente, essa divisão entre o catolicismo e o... protestantismo. Isso. Bom, isso já acabou, não é? Em 2014, houve aquela assinatura da Carta Ecumênica. Foi na comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, não é? E ainda tivemos o Tony Palmer. Sim, e sabe, Martin, o dia 31 de outubro é uma data fascinante, não é? Porque o dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante, mas também é o Halloween. Então você pode escolher se deseja ou não se lembrar das suas raízes protestantes ou se deseja colocar uma barra de chocolate na cabeça de alguém. Bom, o Donald Trump, numa brincadeira de doce ou travessura, colocou um doce na cabeça da criança em vez de guardá-lo na mochila dela, e houve um grande alvoroço sobre por que ele colocaria barra de chocolate na cabeça da criança em vez de dentro da sacola. Então, parece que a Casa Branca está bastante satisfeita em celebrar as normas cristãs e ter um novo escritório para garantir que o cristianismo seja tratado corretamente, para manter o Halloween ao mesmo tempo. E não há diferença entre o mundo pagão e o mundo cristão, o mundo protestante e o mundo católico. E, é claro, a Igreja da Inglaterra, da qual falamos na última vez, que hoje é tão maçônica que já é nem mais uma igreja, e o rei da Inglaterra ou a rainha da Inglaterra é o chefe da Igreja da Inglaterra. E houve essa ruptura quando eles se separaram de Roma, que, é claro, foi resolvida secretamente por meio de visitas do Ratzinger, onde os arcebispos cultuavam juntos nos locais da chamada Reforma, e eles homenagearam todos os chamados mártires católicos nesta edição. Então, na verdade, estavam demonstrando que haviam vencido. E agora, este rei da Inglaterra, esse Charles, vai e reza publicamente com o Papa, demonstrando que a ruptura já desapareceu, ela deixou de existir. E numa igreja próxima, esta capela no Vaticano, onde rezaram juntos, ele ganhou uma cadeira especial, ou seja, basicamente um trono. Sim. O que é fascinante, porque isto retrata a imagem de que o trono dos reis está novamente sujeito a Roma. O simbolismo é simplesmente incrível.
É incrível, eles são tão invasivos, esses maçons, esses jesuítas, toda essa compilação de gente ruim. Infelizmente, o mundo está tão enganado que estão todos amando isso. Estão achando maravilhoso. O problema é que essa união é baseada em erro. Vamos dar uma olhada. Sob o juízo final de Michelangelo, onde o céu e a terra pareciam se encontrar em tinta e luz, algo extraordinário se revelou. O rei Charles III, após séculos de divisão, ajoelhou-se em oração ao lado do Papa Leão, sob o mesmo teto sagrado que outrora testemunhou conclaves papais e coroações de santos. Pela primeira vez em 500 anos, os líderes espirituais da Igreja Anglicana e das tradições católicas rezaram juntos. Esta não foi apenas uma visita real. Foi um milagre da graça encontrando a história, um testemunho vivo de que a reconciliação é possível mesmo entre instituições outrora dilaceradas pelo orgulho, pelo poder e pela dor. A Capela Sistina, repleta de coros reais e canções sacras, se tornou mais do que uma obra-prima, tornou-se um reflexo da alma humana. Os afrescos do julgamento e da misericórdia contemplaram duas fés, outrora separadas por doutrina, que elevaram suas vozes em uma só oração. O latim encontrou-se com o inglês. Roma encontrou Canterbury. É realmente interessante o que eles disseram. Antes, havia divergências doutrinárias, mas agora as doutrinas foram deixadas de lado. Há um encontro ecumênico. Não é maravilhoso? A doutrina já não é mais importante. Vamos deixar Jesus de lado em nome dos nossos acordos maçônicos jesuítas. Você se lembra do Tony Palmer? Ele diz que lá no céu Deus vai esclarecer todo esse negócio de doutrina. Exatamente. Vamos ver o que o Jornal do Vaticano tem a dizer sobre isso. O rei Charles participa de um culto ecumênico na Capela Sistina. Esta visita marcou um momento histórico nas relações anglicano-católicas, um momento que não ocorria há 500 anos. Dois temas marcaram a viagem: a unidade cristã e o cuidado com o meio ambiente. Ora. Aí temos de novo essas duas bobagens unidas. Unidade baseada em erro e questões ambientais baseadas em mentiras. Que maravilha, né? Originalmente agendada para abril, a visita foi cancelada devido à saúde debilitada do Papa Francisco. Mas agora já aconteceu e não podemos nos esquecer da Laudato Si. Não esqueçamos dela, Martin. Porque os papas são infalíveis. É por isso que Donald Trump teve que ser repreendido com um bloco de gelo. Desde o hino de abertura da celebração litúrgica, o tema da unidade cristã e do ecumenismo ficou evidente. O texto original foi escrito por Santo Ambrósio de Milão, doutor da Igreja, e foi traduzido pelo Santo John Henry Newman, a criatura mais vil e apóstata que o protestantismo já produziu. Aquele que introduziu o movimento de Oxford e mudou a abordagem protestante e a aceitação de Cristo como sacrifício supremo, trazendo de volta o altar, substituindo Jesus por um pedacinho de pão por meio da transubstanciação, tornando a cruz nula e sem efeito, o único sacrifício que foi necessário para salvar a humanidade. E foi este indivíduo que foi recompensado pela Igreja Católica com o cargo de cardeal da Igreja. Ele era tão esquerdista que hoje teria se encaixado perfeitamente em vários segmentos da sociedade. O movimento de Oxford foi o início do fim do protestantismo. Muito bem, esse Newman foi anglicano durante metade de sua vida, antes de se converter ao catolicismo, mas, na minha opinião, ele sempre foi um jesuíta infiltrado. Ele estava apenas desempenhando o seu papel de forma brilhante e foi recompensado por isso. O rei Charles compareceu à cerimônia de canonização do teólogo inglês em 2019. Era a isso que eu me referia anteriormente. Quando o Santo John Henry Newman foi declarado um doutor da Igreja em 1º de novembro pelo Papa Leão. E assim ele também é um doutor da Igreja. Martin. Veja só a obra dele. Por acaso ele não foi um ótimo servo do papado?
Sim, ele foi um defensor do papado. E agora está sendo recompensado por isso. Ainda assim, seus ossos estão todos mofados e não sabem de nada disso. Ele certamente não está intercedendo como um santo em nome de ninguém. Eu me pergunto se ele não receberá sua verdadeira recompensa após ressuscitar depois do milênio, para receber a sentença da segunda morte. Bom, vamos deixar isso com Deus, certo? Amém. Bom, o que mais a Sky News noticiou sobre o assunto? O Papa presenteia Charles com uma cadeira especialmente feita para ele, na ocasião em que eles oraram juntos. Foi o que eu disse, Martin. Seria este um pequeno trono onde ele pode se sentar em Roma? Sem dúvida. Será que a coroa não foi emprestada a eles pelo papado? É claro que foi. Faz parte da Magna Carta. Agora eles simplesmente lhe dão um pequeno trono para ele poder vir a sentar-se ao lado do trono principal. Exatamente, Martin. Ele quer ficar ao lado do trono principal. Sim, ele não está no trono principal, o Papa está. Hoje foi a primeira vez em 500 anos que um monarca britânico rezou publicamente com o Papa. O rei e a rainha juntaram-se ao Papa Leão para uma cerimônia ecumênica na Capela Sistina. A visita de 2 dias à Santa Sé foi considerada de grande significado para o rei, pessoalmente, que estava ansioso por ela, tendo há muito tempo interesse no diálogo interreligioso. Representou também uma bem-vinda distração da recente atenção negativa em torno do irmão do rei, o príncipe Andrew. Uma coisa interessante é que, quando lhe convém, ele se veste como um imã e, com a mesma alegria, ele ora para Alá, que não tem nenhum filho que morreu por nós, no qual não existe redenção. Ele também utiliza roupas de monge. Você se lembra que ele mudou de ideia ao deixar de ser o protetor da fé? Hoje ele é o protetor das fés. Sim, e naturalmente ele está submisso a Roma. Bom, essa questão da mudança climática, ela precisa estar lá por algum motivo. O mundo secular precisa aceitar o domingo, não é? Tivemos esse caso interessante com a Greta Thunberg, que parece estar preocupada com o clima. E depois veio a onda da Palestina, e agora a onda climática de novo, e qualquer outra onda que você possa imaginar. E depois há os ativistas anti-Greta, que tentam abrir suas bocas dizendo que ela está falando um monte de bobagens. E agora você tem essa jovem na Alemanha que teme por sua própria vida por se opor a esta agenda absurda. E é interessante que o Elon Musk a apoie em seu pedido de asilo. Não é uma dialética interessante, Martin? Claro, isso mostra que o clima, qualquer pessoa que se manifeste contra a narrativa, seja ela conservadora ou mesmo liberal, terá problemas. E agora estão falando sobre este novo furacão que atingiu a costa. Sim, na Jamaica. Que foi muito destrutivo em outros lugares também. É claro, é por causa da mudança climática. A narrativa tem que continuar. O Trump diz que é um monte de bobagem. O Papa abençoa um bloco de gelo. Sabe, Martin, essa coisa toda soa tão ridícula. Muito bem, vamos ler o que está escrito aqui. É ilegal prejudicar a reputação de um político na Alemanha. Interessante, não é? Ora, num lugar assim, não existe liberdade de expressão? Essa lei foi ampliada sob o artigo 188 de Angela Merkel. E agora as pessoas estão sendo presas e suas casas estão sendo destruídas e sendo alvos de batidas policiais por suas postagens. Assim que eu voltar para a Alemanha, sentirei que vão me prender, explicou ela. Seu ativismo chamou a atenção pela primeira vez quando ela questionou as mudanças climáticas, a ortodoxia e as políticas de imigração em massa. E foi rotulada como anti-Greta, como uma forma de contrapor Greta Thunberg. Ela quer apoiar o AfD, que é o partido da direita que quer deportar as pessoas, assim como outras nações querem fazer, não é?
Comecei a ser conhecida e reconhecida internacionalmente como a anti-Greta Thunberg em 2020, acrescentou ela. Elon estava apavorado em ir para a Europa e sabe que existe uma ameaça extremamente alta e confirmou isso para mim pessoalmente. Foi então que tomei a decisão de solicitar asilo e ele me deu sua aprovação para isso. Então, Martin, o Elon Musk está em harmonia com Donald Trump. Claro, depois ele brigou com ele, mas agora já fez as pazes com ele. Veja só, é um jogo interessante, não? Ele está mostrando como é fácil para esse pessoal ficar pulando de um lado para o outro. Ele está retratando muito bem o que é os dois lados. Pois é, ele está em um lado da dialética hegeliana, enquanto do outro está o George Soros. É como magia branca e magia negra. Mas esse pulo de um lado para o outro é muito interessante, especialmente com pessoas como o Bill Gates, por exemplo. Você acabou de dizer que o Musk está desse lado, e depois está do outro, e depois de volta, e o Bill Gates faz o mesmo. Sim, eles são os especialistas a quem temos que ouvir, porque eles têm muito dinheiro no bolso, né? Nós nos divertimos bastante com ele durante a pandemia. Vamos dizer assim, né? Muito bem, vamos ver esse clipe agora. Donald Trump não perdeu tempo para zombar de Bill Gates depois que o bilionário admitiu que as mudanças climáticas não levarão ao fim da humanidade. Em uma nota, ele escreveu: embora as mudanças climáticas tenham consequências graves, especialmente para as pessoas dos países mais pobres, isso não levará ao fim da humanidade. As pessoas poderão viver e prosperar na maioria dos lugares da Terra no futuro próximo. Ele então prosseguiu destacando o maior problema da humanidade, dizendo: embora as mudanças climáticas afetarão os pobres mais do que qualquer outro grupo na grande maioria dos casos, para eles essa não será a única nem mesmo a maior ameaça às suas vidas e ao seu bem-estar. Os maiores problemas são a pobreza e as doenças, como sempre foram. Gates explicou então sua posição à CNBC. O clima é um problema extremamente importante. Há inovação suficiente aqui para evitar resultados ruins. Não alcançaremos nosso objetivo principal, que é o de 1,5 ou mesmo 2 graus. E, ao tentarmos minimizar isso, precisamos enquadrar a questão em termos de bem-estar humano geral. Mas Donald Trump não aceitou isso. O presidente americano criticou duramente o bilionário por sua mudança repentina de posição, por meio de uma postagem na Truth Social que diz assim: nós, acabamos de vencer a guerra contra a face das mudanças climáticas. Bill Gates finalmente admitiu que estava completamente errado sobre o assunto. Foi preciso coragem para tal e por isso todos nós somos gratos. MAGA. Um grupo que não fica nada contente com essa notícia são os ativistas da mudança climática. Pessoas como Greta Thunberg e seus amigos que dedicaram suas vidas a lutar por direitos, conscientização sobre as mudanças climáticas e surgiram na esteira do alarmismo de Bill Gates. Gates ficou desconfortável ao ser questionado sobre a possível reação negativa dos ativistas. Os ativistas climáticos apoiaram muito o seu trabalho, e você apoiou o deles. Quando eles ficarem sabendo disso, e se a Greta Thunberg estiver lendo a sua nota e pensando, meu Deus, parece que ele está mudando de ideia, o que você dirá a eles? Eu diria: olha, o objetivo não era melhorar a vida das pessoas? Eu fico fascinado com quão seletivas são as mudanças climáticas. Só afeta os pobres. Os ricos nunca são afetados. Eles não ficam com calor quando a temperatura aumenta. Só os pobres passam mal com o calor. E a Greta Thunberg, com um pequeno girassol na mão, como se fosse um símbolo do sol e da adoração deste. E ela é a incrível especialista do assunto. Quantos diplomas ela tem em mudanças climáticas? Nenhum. Nenhum. Nada. Absolutamente nada. Ela só dispõe dos meios fornecidos por outras pessoas, por sociedades secretas, para divulgar a agenda, né? Então eles não querem se livrar desse tema, mas no momento eles estão usando uma outra abordagem. Mas vão mantê-lo guardado para que possam utilizar quando for necessário. Sim, e... bom, isso é para mostrar que mesmo se o Bill Gates decidir dar uma guinada de 180 graus, ainda assim, o príncipe Charles e o Papa não fizeram isso. Estavam falando ainda sobre a Laudato Si.
Então a coisa ainda tá aí. Eles não descartaram. Muito bem, vamos resumir tudo para analisarmos outros aspectos agora. Em primeiro lugar, estamos testemunhando essa divisão da humanidade em blocos políticos religiosos, nos quais as divindades serão veneradas em harmonia com a tradição. Temos um pequeno grupo que deseja manter a harmonia entre Cristo e a Bíblia, e este grupo, por causa disso, não é bem-vindo em lugar algum. Esta é a primeira coisa. Eles querem acabar com a divisão entre grupos cristãos, porque as nações cristãs são baseadas nos princípios da tradição, que foram ditados por Roma na Idade Média. E eles querem isso de volta. Basicamente, esta é a situação. Vamos deixar guardadinha a mudança climática para quando ela for necessária, né? Quando for necessário ativar mais uma vez a dialética hegeliana para que as pessoas possam ser conduzidas na direção que eles querem. Mas precisam de algum poder sobrenatural para ajudar com todo esse caos, não é mesmo? Então, vamos analisar a externalização da hierarquia que foi escrita por Alice Bailey, que foi sucessora da Madame Blavatsky. Seus escritos originalmente foram publicados pela Lucis Trust, que na verdade é um retrocesso em relação ao nome anterior, que era Casa Publicadora de Lúcifer. Mas era muito na cara, né? Então eles mudaram para Lucis Trust, que basicamente é a mesma coisa. Então, só para relembrar, veja o que ela disse. E veja, isso ocorreu basicamente logo após 1800. Assim, um novo e grande movimento está em curso e uma interação e jogo tremendamente aumentados estão ocorrendo. Isso continuará até o ano de 2025. Bom, Martin, lembre-se que essa mulher canalizava o próprio Lúcifer, o diabo. Aham. Durante os anos que se interpõem entre agora e então, grandes mudanças serão vistas acontecendo. E, na grande Assembleia Geral da Hierarquia, ou seja, forças demoníacas, realizada como de costume a cada século, em 2025 a data, com toda probabilidade, será definida para o primeiro estágio da externalização da hierarquia. Interessante, Martin. Bom, isso pode significar muitas coisas. E também é interessante porque é a primeira etapa. Então não é o fim de tudo, é o fim da primeira etapa. Bom, o que é a externalização da hierarquia? Significa que algo que não era externo passa a ser externo. Isso pode significar que as forças demoníacas realmente se manifestarão fisicamente. Este é um aspecto. Ou pode significar que suas atividades nos bastidores se tornarão evidentes. Sim, seus planos. Seus planos vão se concretizar. O ciclo atual, de agora até essa data, é chamado tecnicamente de o estágio do precursor. Podemos entender disso que, se a agenda oculta estiver seguindo o cronograma, não estaremos mais no estágio precursor, mas já na fase de implementação. Sim, com certeza. E estamos no ano em que isso estava previsto para acontecer. Se é o fim da primeira etapa, veremos algumas coisas acontecendo. Correto? Agora, estamos trabalhando de acordo com o calendário gregoriano, ou seja, o papal, ou de acordo com o bíblico? Porque é interessante notar que o livro do Albert Pike é datado de forma maçônica, de acordo com o sistema de datação convencional. Obviamente, eles estão utilizando ambos. E é fascinante que os maçons usem o mesmo cronograma descrito na Bíblia, no caso da Bíblia King James. Mas os teólogos hoje sequer usam isso. Eles preferem as bobagens oriundas daquele manuscrito corrompido. Essa fase é preparatória por natureza, de teste em seus métodos e destinado a ser revelador em suas técnicas e resultados. Você pode ver, portanto, que os
Kohans, mestres, iniciados, discípulos mundiais, discípulos e aspirantes afiliados à hierarquia, estão todos neste momento passando por um ciclo de grande atividade. Quem são esses mestres? Eles serão os mestres ascensos, serão guias demoníacos. E após eles temos os iniciados, ou seja, altos membros da maçonaria e dos jesuítas, que têm contato com essas entidades, que entram em contato com essas forças demoníacas por meio dos seus exercícios espirituais. Também temos os discípulos, também os aspirantes, afiliados à hierarquia, ou seja, aqueles que trabalham em harmonia com essas entidades demoníacas, né? Hoje, os seres humanos, como um todo, são tão evocativos que toda a tendência da vida da hierarquia e seus planos, até o momento, foram sujeitos a mudanças, a adiamentos no que diz respeito a certas determinações internas e puramente hierárquicas, e a uma aceleração de certos planos que estavam previstos, se é que posso usar tal palavra, para ocorrer vários séculos depois deste, mas que, devido à inesperada prontidão da humanidade... Olha só, Martin, que conveniente, né? Na verdade, isso poderia ter sido acelerado devido à aceitação da humanidade. Porque incutiram tão bem isso na cabeça da humanidade. Podem ocorrer não prematuramente, mas com segurança e no tempo certo. Este tempo certo, no que diz respeito ao planejamento específico com o qual estamos lidando, vai de agora até o ano 2025. O pior é que isso é bem preciso. Martin, o documento 2025 não é um tipo de externalização da hierarquia? Sim, porque nos mostra o plano. É por isso que eu acho que quanto mais o tempo passa, mais claro ficará exatamente as implicações disso daí. Mas, pelo que acabou de dizer, tenho certeza absoluta de que o projeto 2025, os planos que antes rodavam nos bastidores, agora estão vindo à frente. Fiz esta aplicação prática e esta ilustração imediata do ensino sobre glamour, ilusão e Maia, porque o problema mundial atingiu hoje uma crise, porque seu esclarecimento será o tema central de todo o progresso, seja educacional, religioso ou econômico, até 2025. Estas coisas não estão unidas hoje? Sim. Sim, nós já mostramos aqui que está mesmo. Parece capítulo 18 de Apocalipse. Até 2025. Então, Martin, eles têm trabalhado muito duro no movimento ecumênico para alcançar esta unidade religiosa. Os jesuítas da universidade deles têm trabalhado muito duro. A educação e a economia estão todas juntas. Estão unidas. Tudo está preparado. Então, Martin, o que o espírito de profecia tem a dizer sobre isso? Sim, para que possamos entender o que está acontecendo. Certo, vamos ler. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, haverá uma exibição cada vez maior dos poderes pagãos. Isso não seria a externalização da hierarquia? Claro que sim. Temos aí um outro indivíduo, um indivíduo profético, que escreveu em Cartas e Manuscritos, volume 18, sobre os eventos que um ocultista acabou de nos informar. Divindades pagãs, ou seja, demônios, porque não existem outros deuses além de Deus, né? Irão manifestar seu poder e se exibirão eles mesmos diante das cidades do mundo. E essa delimitação já começou a ser cumprida. Então, os demônios se manifestarão. Isso também pode ocorrer por meio da influência de pessoas no poder para implementar o que eles querem. Correto? Quando as pessoas acreditam que estão em contato com os mortos, e os mortos, de acordo com a Escritura, não sabem de nada e não têm parte em nada do que acontece aqui na Terra, porque eles estão dormindo, já não existem, estão aguardando a ressurreição. Neste caso, quem está se fazendo passar por essa pessoa que morreu? Ora, é um demônio. Isso, portanto, é uma externalização dessa hierarquia demoníaca,
comunicando-se diretamente com os homens. E é por isso que quando ela diz que já começou, ela se referia às irmãs Fox, que na época dela já eram muito famosas. A questão é, onde os demônios manifestam suas atividades? Vamos ver. A apresentação das obras detestáveis dos habitantes das potências dominantes do mundo. Olha só, Isso não é o sistema político? O poder governante atual são os reis e as rainhas. Eles não acabaram de ganhar um troninho do Papa, construída para eles no Vaticano? Será isso uma consequência da influência da hierarquia na mente dos homens? claro que sim, Isso não seria uma traição direta a Jesus Cristo? sim, é uma forma de externalizar a hierarquia. Muito bem. Então, os habitantes das potências dominantes do mundo, o que elas fazem, Martin? Aqueles que se unem em sociedades secretas e confederações. Ora, o presidente dos Estados Unidos não acabou de dar instruções para que a estátua de um dos generais da confederação e, basicamente, o escritor da Bíblia da maçonaria deveria recuperar o seu lugar de honra que lhe é devido? Sim, a estátua de Albert Pike foi colocada lá novamente, Então, eles não estão honrando a Deus com isso. A que lei estão respeitando? do papado. A lei do Papa. Isso deveria fazer com que o povo que tem a verdade se afastasse desses males. Será que posso me unir a um partido que está se dedicando a isso? Não, Posso me unir a um sistema religioso que está se dedicando a isso? não, Se o meu sistema religioso está ligado a essa confusão babilônica, devo sair dele? claro que sim. Muito bem. Veja, quando você vê o papado e os protestantes anglicanos se unindo nessa sopa ecumênica, sai fora. Mas aparentemente isso não é nada, porque nenhum outro protestante protesta. Onde estão os metodistas protestando? Cadê o protesto dos luteranos? Já se uniram ao papado. Assinaram o documento. Muito bem. O povo de Deus deveria ser capaz de discernir isso e ficar afastado desses males, ou seja, sair dessa coisa toda para não tomar parte das pragas. Cada vez mais, todos os falsos religiosos do mundo manifestarão suas más ações, pois existem apenas dois grupos: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que guerreiam contra a santa lei de Deus. Martin, ali diz falsos religiosos. Falsos religiosos. Isso incluiria também outras religiões? Sim, porque todas são falsas. Elas não seguem os critérios bíblicos. São contra a lei de Deus. E está se manifestando. Uma das características marcantes desses falsos poderes religiosos é que, embora professem ter o caráter e as características de um cordeiro, então agora estamos falando basicamente da segunda besta do Apocalipse, né? Embora professem estar aliados ao céu, revelam por suas ações que têm o coração de um dragão. É neste momento que se vê a igreja e o Estado se unindo, como já mostramos aqui. O dragão e suas forças demoníacas, né? Que são instigados e unidos ao poder satânico. O mesmo poder que criou a guerra no céu quando Satanás buscou a supremacia e foi expulso de lá. Nesses últimos dias da história da Terra, o povo de Deus que guarda os mandamentos, observando a sua lei, deve fazer esforços sinceros para exaltar o Senhor Deus dos céus. Não se pode cumprir a lei sem honrar aquele que a promulgou. E eles estão unidos contra isso. Exatamente. A palavra de Deus é específica, indicando com certeza as influências contrárias ao sábado do sétimo dia, que é o sinal de Deus e pelo qual a lealdade do seu povo é testada. Então, Jesus é Deus? Sim, Tem certeza? claro que sim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Sem ele, nada foi criado. Ok? Jesus é Deus Criador. Ele ergueu um memorial no Éden, que é chamado sábado, e ele próprio afirmou ser o Senhor do sábado.
Ora, ele jogaria fora o sábado? Não. Ele nunca deixaria seu dia de lado. E isso porque Deus não muda. Muito bem. Qualquer coisa diferente disso, Martin, é pura apostasia. Bom, quando as pessoas fazem discursos inflamados em nome de poderes políticos religiosos, estão agindo segundo os princípios do céu ou segundo os princípios do dragão? Veja, nós já mostramos o vídeo que vamos mostrar agora, mas eu acho que é bom mostrar de novo para tentar contextualizar o que acabamos de ler sobre a externalização da hierarquia e também o que diz o espírito de profecia. Vamos mostrar novamente para tentar mostrar o que está acontecendo. Vamos lá? Em seu último dia, Charlie Kirk estava no topo de uma montanha. E Charlie Kirk nos guiou para lá. E Charlie Kirk nos trouxe à Terra Prometida. A morte de Charlie não foi apenas um assassinato. A palavra correta para o que ele fez é sacrifício. A diferença entre assassinato e sacrifício é que o sacrifício é um presente. Nossa civilização perdurará. Os Estados Unidos da América vão resistir. Por Charlie, continuaremos a nossa missão. Por Charlie, acabaremos com a doença maligna que nos separou e levou Charlie de nós. E por Charlie, o Turning Point USA durará para sempre. Este é o lugar. Este é o ponto da virada. Por Charlie. Quando vejo Erika e sua força, sua coragem, lembro-me de uma expressão famosa. A tempestade diz para o guerreiro que ele não pode resistir à sua força. Mas então o guerreiro responde: eu sou a tempestade. Erika é a tempestade. Nossa linhagem, nosso legado remontam a Atenas, Roma, Filadélfia, Monticello. Nossos ancestrais construíram as cidades. Eles produziram a arte e a arquitetura, construíram a indústria. Erika está sobre os ombros de milhares de anos de guerreiros, de mulheres que criaram famílias, cidades, indústrias, que criaram a civilização, que nos tirou das cavernas da escuridão e levou-nos à luz. A luz derrotará a escuridão. Nós somos os construtores, somos os criadores, somos aqueles que elevam a humanidade. Acharam mesmo que conseguiriam matar Charlie Kirk? Vocês o tornaram imortal. Vocês imortalizaram Charlie Kirk. Vocês não fazem ideia de que o dragão despertou. Marco fez menção desta arena e dos milhões assistindo. Sabe, há alguns dias eu descobri que Kirk, em alemão, significa igreja. Igreja. Então, nesta manhã de domingo, quero pensar que estamos todos na igreja de Charlie. Jesus Cristo morreu na idade de 33 anos e mudou a trajetória da história. Charlie morreu aos 31 anos e porque ele se entregou a Cristo, também mudou a trajetória da história. Rezem novamente. Leiam a Bíblia novamente. Vão à igreja no próximo domingo e no domingo seguinte e libertem-se das tentações e amarras deste mundo. Ele era um missionário com espírito nobre e um grande propósito. Ele não odiava os seus oponentes, queria o melhor para eles. E sabe, é nisso que eu discordava do Charlie. Eu odeio meus oponentes. Eu não quero o melhor para eles. Sinto muito, Erika. Talvez ela ainda pode tentar falar comigo e me convencer de que isso não é certo, mas a verdade é que eu odeio meus inimigos. O Charlie está bravo. Ele está bravo comigo agora.
Bom, eu sei que já mostramos esse vídeo antes, mas tem pontos muito interessantes aí. Ele diz que libertaram o dragão. Um dos homens ali disse isso. O dragão lhe concedeu seu poder, seu trono e grande autoridade. Também há o espiritismo envolvido, porque ele disse que o Charlie estava observando. Seria essa a religião do dragão? Sim. Isso definitivamente não é religião bíblica. Além disso, o Hexed cometeu um pequeno erro ali. A palavra Kirk é norueguesa e não alemã, mas isso é um detalhe insignificante. A questão é que ele invocou o nome de Kirk, que em norueguês significa igreja. E então eles voltaram até Roma, Atenas, basicamente toda a estátua de Daniel. Mas Martin, onde estava Jesus nesse discurso todo? Em nenhum lugar. A questão é, como você acabou de dizer, isso demonstra o poder do outro lado. Sim, eles vão montar esse poder e acham que vai durar para sempre. No Knesset judaico, disseram a mesma coisa, que será lembrado por milhares de anos. Martin, se o fim do mundo estivesse chegando agora e o verdadeiro milênio fosse introduzido por Cristo, não aqui na Terra, mas como um julgamento lá no céu, neste caso, ele estabelecerá o seu reino. Depois desse milênio, haverá uma ressurreição dos injustos e a destruição dos mesmos. E logo após, a criação do novo céu e da nova terra. Este é o modelo bíblico. Sim, é o que a Bíblia ensina. Então esse modelo deles não é o modelo do dragão? 100%. Afinal, por que o Trump diz o tempo todo que esta é a era de ouro da América? Muito bem. Ora, se esse é o modelo do dragão, será que não representa a externalização da hierarquia? Para mim, falando de forma prática, é isso mesmo. Mas será também que os demônios não podem se manifestar literalmente? Sim, porque Satanás tem os seus planos. Com certeza ele tem seus planos, e eventualmente ele irá se manifestar. Mas vamos aguardar por este momento. Vamos ver o que ainda há de interessante nas notícias, em termos de manifestações. O vídeo recém-divulgado foi gravado por um drone Reaper americano e mostra um orbe brilhante na costa do Iêmen. De repente, no lado esquerdo da sua tela, você vê um míssil Hellfire surgir em alta velocidade, atingindo o objeto não identificado e ricocheteando nele. Ao diminuirmos a velocidade do vídeo, podemos ver que o míssil Hellfire continua sua trajetória. Essa trajetória torna-se mais clara neste ângulo de câmera sem o zoom. O drone que lançou o míssil não é visível na imagem. O deputado Eric Burson compartilhou o vídeo em uma reunião do Comitê de Supervisão da Câmara sobre aquilo que os militares chamam de fenômenos aéreos não identificados, mais conhecidos como OVNIs. Vemos na imagem um míssil Hellfire atingindo aquele OVNI e simplesmente ricocheteando, e que continuou. Ele simplesmente continuou e parece que ele levou consigo os destroços. Que droga é essa? Quando o Hellfire acerta um alvo, um ataque cinético contra algo sólido, geralmente não sobra muita coisa daquilo que foi atingido. Um relatório recente revela que o governo recebeu mais de 750 novos casos de avistamento de OVNIs no ano de 2024, deixando os legisladores a investigarem o mistério e tendo que lidar com as preocupações de segurança nacional representadas por esses objetos. Esse vídeo assusta vocês, sim ou não? Sim. Sim, assusta. Com certeza. E a mim também. Há muita informação que não está nesse vídeo aí, como, por exemplo, em qual missão eles estavam. E como disseram, o que é que estamos vendo aí no vídeo? Sabemos que os Estados Unidos, naquele momento, estavam realizando ataques aéreos contra alvos Houthis. As autoridades do Pentágono não quiseram comentar o assunto. Muito bem. Estão falando muito sobre OVNIs novamente. E já falamos sobre isso antes. Eu não vou repetir agora a experiência que eu tive com OVNIs. Mas todo mundo está falando sobre esse cometa enorme que possui um comportamento muito estranho e que poderia ser uma tecnologia alienígena, e tem um astrofísico da Harvard que diz que ele não está se comportando como um cometa normal. Bom, existem fenômenos estranhos e ele afirma que o cometa poderia ser um artefato de tecnologia alienígena ao invés de um corpo natural, uma vez que seu peso é maior que 33 bilhões de toneladas e com pelo menos 5 quilômetros de diâmetro. Basicamente, pode ser uma cidade alienígena vindo para cá.
Enfim, seja como for, sempre afirmamos que essas manifestações são demoníacas, certo? O Joe Rogan teve uma conversa com este físico. Vamos ver o que ele disse. Tá tudo ficando muito louco. Existe muita desinformação. Algumas pessoas disseram que eu inventei o Tracy Atlas a fim de desviar a atenção dos arquivos do Epstein. O pessoal tá mesmo falando isso? Sim, estão. E eu disse, olha, esse objeto tem o tamanho da ilha de Manhattan. Está a uma distância 4,5 vezes maior que a distância entre a Terra e o Sol. Se eu pudesse divulgar isso, seria mais poderoso que o Papa. Porque estamos falando de um objeto gigante que pode ser visto de qualquer lugar da Terra. Você pode comprar um telescópio pela internet e poderá observá-lo sem problema nenhum. Ele está lá fora, está lá em cima, não dá para falsificá-lo. Inicialmente, muitas pessoas estavam desconsiderando sua preocupação. Elas diziam que esse objeto não passava de um cometa e que era normal. Mas, à medida que a data se aproximava, obtínhamos mais dados e parece que você estava mesmo certo. É um objeto muito incomum. Algo muito importante a reconhecermos aqui, que geralmente quando você lida com isso em matéria científica, eles têm muito pouco impacto no futuro da humanidade. A maioria de nós continuou como se nada tivesse acontecido. Porém, aqui, se algum dia nos depararmos com tecnologia alienígena, tudo vai mudar. Vai mudar o mercado financeiro, vai impactar muito a política. Então, meu ponto é simples. Isso é diferente de outras questões científicas. E as agências de inteligência sabem muito bem que eventos com pouca probabilidade devem ser considerados seriamente, porque eles podem vir a ter implicações importantes. Havia uma frase no final do artigo dizendo, talvez a trajetória tenha sido planejada. E o editor disse, não, o jornal não vai publicar isso, a menos que você remova essa frase. Então, agora, quando você ouve especialistas em cometas dizendo, bem, esta afirmação ou aquela nunca foi publicada em uma revista científica com revisão por pares. E adivinha só? Eles são os revisores que estão bloqueando essa discussão. Eles estão eliminando as possibilidades. E eu não acho isso certo, especialmente no caso de alienígenas, porque pode ser um evento de cisne negro. Isso pode afetar o futuro da humanidade. E se agirmos de forma muito conservadora, talvez não duremos muito tempo aqui. Bom, Martin, sendo alienígena ou não, vamos ver o que o vice-presidente americano disse no dia 30 de outubro. Eu acho que isso está mais de acordo com o que pensamos. Talvez então estejam fechando o ciclo e percebendo que há uma externalização da hierarquia. Olha, eu acho que 2025 realmente não foi um ano entediante. Não está sendo. O J.D. Vance afirma que os OVNIs e extraterrestres podem ser forças espirituais. Interessante, não? O vice-presidente promete desvendar o mistério. Ele disse, sou um grande defensor da ideia de que existem coisas lá fora que não conseguimos explicar. Se outra pessoa vê um alienígena, talvez esteja vendo um anjo ou um demônio. É melhor você escolher qual dos dois vai aparecer para você, né? Com certeza. E não deveríamos provar os espíritos? Acho que existem forças espirituais atuando sobre o mundo físico, que muitos de nós não vemos ou compreendemos. Talvez estejamos vendo suas manifestações. E Vance acrescentou que acredita na existência de forças espirituais, que estão trabalhando no mundo físico e que muitos de nós não vemos e nem entendemos. Ele disse que encara o desconhecido através das lentes da fé e não do medo. Seriam alienígenas, nosso anjo da guarda, ou uma força que deseja ativamente nos prejudicar? Não sei a resposta para essa pergunta, disse ele. Bom, Martin, se for um demônio, ele com certeza quer nos prejudicar. Se for um anjo, está aqui para nos ajudar. Como podemos distinguir entre aqueles que são da luz e os que são das trevas? A lei é o testemunho. E se não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. A Bíblia não diz, ai daqueles que chamam a luz de trevas e as trevas de luz? E essa hierarquia espiritual não está fazendo exatamente isso?
Você se lembra daquele cara no vídeo que disse que a luz vencerá as trevas? Mas ele está invertendo as duas coisas. Sim, ele está invertendo. Muito cuidado. Vamos terminar com Tessalonicenses. Pois quando disserem paz e segurança, não estão dizendo isso hoje, dando prêmios Nobel para aqueles que avançam esta agenda? Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A palavra de Deus é a lâmpada que guia nossos pés. Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Este é o X da questão. É isto que temos que fazer. Então, ainda temos que falar sobre como nos posicionar. Este conteúdo é uma introdução. Certo, então vimos o navio colidindo com o iceberg. O iceberg é o erro, é a mentira. E temos que atacá-lo. Neste caso, como vamos nos posicionar? Isso ainda está para acontecer. Então, Martin, ao invés de apenas um programa, acho que vamos acabar tendo 3 sobre isso. E nós esperamos que as pessoas entendam a situação atual do mundo. O que mostramos aqui está em harmonia com o que a Bíblia diz que aconteceria. E ao vermos os poderosos se alinhando, exatamente como a Bíblia diz que ocorreria, acredito que já estamos nos últimos dias. Vamos orar. Pai Celestial, estamos realmente vivendo em tempos difíceis, ainda assim muito interessantes. E agora a questão que deve ser decidida é sobre qual bandeira queremos nos posicionar. Queremos ficar sob a bandeira manchada de sangue de Jesus, do príncipe Emanuel, ou sob a bandeira do inimigo, que fundamenta sua religião em tradições dos homens. O Senhor disse, em vão eles me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Ajuda-nos a tomar as decisões certas, Pai. Em nome de Jesus, amém.